Durante séculos, as cataratas do Niágara foram tratadas como um monumento imutável, uma força da natureza tão intensa que parecia existir fora do alcance do tempo humano. O fluxo contínuo da água, o som ensurdecedor e a névoa constante criaram a impressão de que nada ali poderia ser ameaçado, controlado ou sequer compreendido por completo. Para quem observa, o Niágara parece eterno. Para quem estuda, ele sempre foi um processo em andamento. A verdade é que a aparência de permanência nasce da repetição. Quando algo se mantém visualmente igual por gerações, o cérebro humano passa a classificá-lo como estável. Mas estabilidade não é sinônimo de segurança, muito menos de eternidade. Por trás da cortina de água, a rocha se move, se desgasta e responde a forças invisíveis que não obedecem ao calendário turístico nem à narrativa romântica criada ao redor do local. O que poucos sabem é que, há décadas, as cataratas do Niágara deixaram de ser apenas um fenômeno natural. Elas se tornaram um sistema monitorado, analisado e, em pontos críticos, sustentado artificialmente. Essa transição não foi anunciada em placas, nem explicada ao público. Ela aconteceu de forma silenciosa, técnica e deliberada, longe das câmeras e dos folhetos promocionais. A ideia de que a natureza ali segue seu curso livre é, na melhor das hipóteses, incompleta. O Niágara continua existindo como espetáculo, mas sua sobrevivência passou a depender de decisões humanas tomadas em momentos de urgência. Decisões que envolveram risco, controvérsia e uma pergunta incômoda. Até que ponto é possível interferir sem assumir o controle total? É exatamente aqui que esta história começa de verdade. Não no topo das quedas, nem na base tomada pela névoa, mas no ponto onde a admiração cega dá lugar à investigação. Porque por trás da beleza existe um limite físico, e por trás desse limite existe um segredo que raramente é contado por completo. Se este tipo de narrativa, profunda, baseada em fatos reais e construída além da superfície, faz sentido para você, este é o momento ideal para se inscrever no canal Segredos Ocultos. É assim que essas histórias continuam sendo produzidas e chegando a mais pessoas. Se esse tema já chamou sua atenção, deixar uma curtida é uma forma simples de mostrar que investigações como esta merecem espaço. E aproveite para comentar de onde você está assistindo. Diga sua cidade e seu estado. Essas histórias atravessam fronteiras, e é importante saber até onde elas chegam. Voltando à narrativa, existe um detalhe essencial que quase sempre é ignorado. As cataratas não são uma única estrutura sólida. Elas são formadas por camadas de rochas com resistências diferentes, empilhadas ao longo de milhões de anos. Algumas suportam o impacto constante da água. Outras se degradam lentamente, enfraquecidas pela infiltração e pelo peso acumulado acima delas. Esse desequilíbrio natural faz com que o Niágara esteja, desde sua formação, em constante recuo. Centímetro por centímetro, ano após ano, a queda d'água avança para trás. Esse processo é lento o suficiente para parecer irrelevante em uma vida humana, mas rápido demais quando observado em escala geológica. Durante muito tempo, acreditou-se que esse recuo era apenas uma curiosidade científica. Algo a ser medido, registrado e admirado à distância. O problema surgiu quando esse avanço começou a apresentar sinais de aceleração. Não de forma dramática, mas consistente. Pequenas mudanças que, acumuladas, indicavam que algo estava se aproximando de um ponto crítico. Foi nesse contexto que engenheiros e geólogos passaram a observar o Niágara com outros olhos. Não mais como um cartão postal, mas como uma estrutura sob estresse constante. Uma estrutura que, se falhasse de forma abrupta, não daria aviso prévio ao público que a contempla diariamente. A partir desse momento, a pergunta deixou de ser o que o Niágara é, e passou a ser o que o Niágara pode se tornar se nada for feito. E quando essa pergunta ganhou força suficiente, uma decisão extrema começou a ser considerada. Uma decisão tão ousada que parecia impossível. Uma decisão que exigiria silenciar o próprio rio. No próximo capítulo, a história chega ao ponto em que a natureza foi interrompida pela primeira vez. E o rugido das cataratas deu lugar a um silêncio que ninguém estava preparado para enfrentar. Em meados do século XX, algo começou a preocupar silenciosamente os responsáveis pelo Niágara. Não era visível ao público,
nem perceptível aos milhões de visitantes que passavam pela região todos os anos. A inquietação vinha de relatórios técnicos, medições repetidas e comparações históricas que apontavam para uma mudança gradual, porém consistente, no comportamento das cataratas americanas. A base da queda acumulava um volume crescente de rochas desprendidas ao longo de décadas. Esse acúmulo, conhecido como talos, alterava a forma como a água atingia o fundo do penhasco e modificava a dinâmica da erosão. Para alguns, aquilo representava apenas um problema estético. Para outros, era um sinal de que o sistema estava entrando em um novo estágio, ainda pouco compreendido. Durante anos, o debate ficou restrito a círculos técnicos: remover ou não remover aquelas rochas, intervir ou deixar a natureza seguir seu curso. O impasse só foi rompido quando uma ideia extrema começou a ganhar força: interromper completamente o fluxo do rio para permitir uma inspeção direta do leito e da face rochosa da queda. A proposta parecia absurda. O Niágara não era um riacho ajustável, mas um dos rios mais volumosos da América do Norte. Ainda assim, após longas análises, decidiu-se que o risco de não agir poderia ser maior do que o risco da intervenção. Pela primeira vez, a natureza seria pausada deliberadamente. O plano envolvia uma operação de engenharia sem precedentes. Uma barragem provisória seria construída rio acima, desviando a água das cataratas americanas por canais alternativos. Para isso, milhares de toneladas de rocha, terra e argila precisariam ser despejadas com precisão absoluta. Não havia margem para erro. Se a barreira falhasse, o colapso seria imediato e incontrolável. No início da operação, caminhões trabalhavam dia e noite. Cada carga era posicionada estrategicamente para resistir à força crescente da corrente. À medida que a barragem se elevava, o volume de água que alcançava a queda diminuía de forma perceptível. O som característico começou a perder intensidade, algo que poucos haviam presenciado antes. Quando o fluxo foi finalmente interrompido, a transformação foi instantânea. Onde antes existia um rugido constante, restou um silêncio desconcertante. Não era um silêncio natural, mas um vazio sonoro que expunha o quanto o ouvido humano já havia se acostumado à presença daquela força contínua. O leito do rio, agora exposto, revelou uma paisagem que não era vista há gerações. Rochas irregulares, sulcos profundos e marcas de impacto indicavam o trabalho incessante da água ao longo do tempo. Cada formação contava uma história de pressão, desgaste e resistência. Engenheiros, geólogos e técnicos passaram a caminhar por áreas que, até então, só existiam em diagramas e simulações. Pela primeira vez, era possível observar diretamente a estrutura da queda, medir fissuras, avaliar inclinações e identificar pontos de fragilidade que jamais seriam visíveis sob o fluxo normal da água. O que começou como uma inspeção técnica logo revelou algo mais complexo. A disposição das rochas na base não parecia aleatória. Havia padrões claros de deposição, compressão e estabilização natural. Aquilo não era apenas entulho acumulado, era parte ativa do sistema. Além disso, surgiram elementos que não faziam parte de nenhuma projeção geológica. Objetos metálicos deformados, fragmentos de estruturas e vestígios humanos apareceram entre as rochas. Evidências silenciosas de décadas de interação perigosa entre pessoas e a força das cataratas. Essas descobertas mudaram o tom da operação. O Niágara deixava de ser apenas um desafio técnico e passava a ser um arquivo físico de consequências. Cada objeto encontrado reforçava a ideia de que aquela paisagem, apesar de bela, sempre foi indiferente à presença humana. Com o passar das semanas, uma percepção inquietante se consolidou entre os especialistas. O problema não era apenas o que estava visível agora, mas o que poderia acontecer se decisões precipitadas fossem tomadas a partir daquela visão incompleta. A interrupção do rio havia revelado muito mais do que respostas. Ela havia exposto novas perguntas, perguntas que colocavam em dúvida a própria ideia de corrigir o Niágara. E foi exatamente nesse ponto que uma conclusão inesperada começou a surgir. No próximo capítulo, aquilo que parecia um excesso inútil se revela como a última linha de defesa das cataratas. E a água, ao recuar, mostra que remover o errado pode destruir o essencial.
À medida que os dias avançavam com o rio temporariamente silenciado, a equipe técnica passou da observação superficial para análises profundas. O foco deixou de ser apenas o que estava à vista e se voltou para a relação estrutural entre o penhasco, as camadas rochosas e o enorme acúmulo de detritos na base da queda. Aquilo que antes era tratado como um problema estético começava a revelar um papel muito mais crítico. Os geólogos identificaram que o paredão das Cataratas Americanas não era um bloco homogêneo. Ele era formado por camadas distintas, com características físicas e resistências muito diferentes. No topo, uma rocha dura e resistente, o dolomito, funcionava como uma tampa rígida. Abaixo dela, porém, existia uma camada de xisto muito mais frágil, altamente suscetível à erosão provocada pela água. Esse arranjo criava uma condição instável conhecida como modelo de Caprock. À medida que a água erode o xisto inferior, a camada superior perde sustentação, formando um balanço perigoso. Sem suporte suficiente, grandes blocos do topo acabam se desprendendo e colapsando de forma abrupta. Esse não era um cenário hipotético. Era um processo geológico documentado e inevitável ao longo do tempo. Foi nesse contexto que o talus passou a ser reavaliado. O enorme monte de rochas acumuladas na base da queda não era apenas resultado do colapso passado. Ele estava funcionando como um contrapeso natural, uma espécie de amortecedor geológico. Ao receber o impacto da água e sustentar parte da estrutura, o talus reduzia a velocidade da erosão na camada inferior. Remover aquele material, como inicialmente planejado, significaria eliminar a única barreira natural que retardava o avanço do colapso. Em vez de estabilizar a queda, a intervenção poderia acelerar um desmoronamento de grandes proporções, impossível de controlar ou prever com precisão. Essa constatação alterou completamente o rumo da operação. O objetivo deixou de ser embelezar as cataratas e passou a ser preservar sua integridade estrutural pelo maior tempo possível. A natureza, que parecia desorganizada, estava na verdade mantendo um equilíbrio delicado. Enquanto as análises avançavam, outras descobertas reforçavam o caráter sombrio daquele local. Entre as rochas expostas, surgiram restos humanos, parcialmente preservados pelo ambiente frio e úmido. Pertences pessoais, fragmentos de roupas e objetos metálicos indicavam histórias interrompidas de forma violenta. Esses achados não eram isolados. Eles confirmavam aquilo que estatísticas posteriores demonstrariam. O Niágara sempre foi um ponto de atração não apenas pela beleza, mas também pela sua aura de final definitivo. A força da água, combinada com a altura da queda, garantia que muitos corpos jamais fossem recuperados, dissolvendo tragédias individuais na paisagem monumental. O silêncio do rio transformou o local em um espaço quase forense. Cada elemento encontrado reforçava a noção de que o Niágara não era apenas uma maravilha natural, mas também um repositório de consequências humanas acumuladas ao longo de décadas. Ao mesmo tempo, a equipe técnica enfrentava um dilema crescente. Eles haviam descoberto demais para simplesmente fechar os olhos e devolver o rio ao seu curso original sem agir. Mas também sabiam que qualquer intervenção adicional poderia alterar um sistema que, apesar de instável, ainda se mantinha funcional. A solução encontrada foi um compromisso entre ação e contenção. Se o talus não podia ser removido, então a própria parede rochosa precisaria ser reforçada. Era uma decisão sem precedentes. Ancorar uma formação natural gigantesca com elementos artificiais, assumindo que a estabilidade futura da queda dependeria diretamente da manutenção humana. Começou então uma das etapas mais invasivas da operação. Perfurações profundas foram realizadas no paredão, atravessando camadas de rocha até alcançar zonas consideradas mais estáveis. Em cada furo, cabos de aço, barras de ancoragem e sistemas de tensão eram instalados com precisão milimétrica. Esses elementos funcionariam como costuras internas, mantendo o dolomito preso à estrutura inferior e ao próprio talus. Era uma tentativa de retardar o inevitável, ganhar tempo contra forças que atuavam em escalas de milhares de anos. No entanto, havia um fator que ninguém conseguia calcular com exatidão naquele momento:
O comportamento do aço ao longo de décadas em um ambiente tão agressivo quanto o da garganta do Niágara era uma incógnita. Umidade constante, variações extremas de temperatura e água rica em minerais criavam condições ideais para a corrosão progressiva. Os engenheiros sabiam que aquela solução não era eterna. Ela era, no melhor dos cenários, um adiamento, um intervalo de segurança cujo fim não podia ser previsto com as ferramentas disponíveis na época. Quando o rio foi finalmente liberado e o rugido voltou a preencher o vale, o Niágara parecia o mesmo aos olhos do público. Mas, por trás da cortina de água, tudo havia mudado. A queda agora dependia de aço oculto, medições contínuas e vigilância constante. No próximo capítulo, o tempo começa a cobrar o preço dessa escolha. E as limitações da tecnologia da época deixam uma pergunta inquietante no ar. Por quanto tempo o aço pode resistir onde a própria rocha falha? Quando as águas do Niágara voltaram a correr livremente após a operação de 1969, o mundo acreditou que o problema havia sido resolvido. As cataratas mantinham sua aparência imponente, o fluxo parecia estável e a intervenção humana permanecia invisível aos olhos do público. No entanto, sob a superfície rochosa, um novo relógio começava a contar. A solução adotada pelos engenheiros não eliminou o processo natural de erosão. Ela apenas transferiu parte da responsabilidade da natureza para o aço. Cabos, âncoras e barras metálicas passaram a desempenhar um papel estrutural silencioso, segurando toneladas de rocha em um ambiente que nunca foi feito para preservar metal. O desafio era evidente desde o início. O interior da garganta do Niágara apresenta condições extremas: umidade permanente, ciclos constantes de congelamento e degelo, água rica em minerais dissolvidos e microvibrações contínuas provocadas pelo impacto da queda. Esses fatores combinados criam um cenário perfeito para a corrosão progressiva. Na época da instalação, os engenheiros utilizaram os melhores materiais disponíveis. O aço foi tratado, protegido e tensionado dentro dos padrões mais avançados do século XX. Ainda assim, nenhum teste poderia simular com precisão o efeito cumulativo de décadas sob aquelas condições específicas. O tempo, diferentemente da água, não recua. Ele atua de forma lenta, silenciosa e implacável. Enquanto o público observava o espetáculo das cataratas, o aço trabalhava constantemente, absorvendo tensões, redistribuindo forças e resistindo a processos químicos invisíveis. Com o passar dos anos, os relatórios começaram a se acumular. Pequenas variações em medições de pressão, mudanças sutis na resposta estrutural e sinais mínimos de deformação passaram a ser registrados. Nenhum deles indicava colapso iminente, mas todos apontavam para um mesmo fato: o sistema não era estático. A estrutura reforçada funcionava como um organismo vivo, reagindo ao ambiente. Cada estação do ano impunha um tipo diferente de estresse. No inverno, a expansão do gelo pressionava fissuras existentes. No verão, o aumento do fluxo elevava a carga sobre os pontos mais sensíveis do paredão. O maior problema era que a maior parte do aço estava enterrada profundamente na rocha, fora do alcance visual direto. Inspeções completas exigiriam intervenções invasivas, potencialmente perigosas e economicamente inviáveis. Assim, a integridade das âncoras passou a ser inferida por medições indiretas. Esse tipo de monitoramento, embora eficaz até certo ponto, possui limitações claras. Ele identifica sintomas, não causas. Detecta movimento, mas não revela exatamente o estado interno do material. A corrosão, em especial, é traiçoeira. Ela pode avançar por anos sem gerar sinais externos evidentes. Enquanto isso, o processo geológico continuava. A água seguia erodindo lentamente a camada inferior de xisto. O talos permanecia cumprindo seu papel de contrapeso, mas também sofria rearranjos graduais a cada inverno rigoroso ou cheia mais intensa. Essa combinação de fatores criou uma dependência inédita. Pela primeira vez na história do Niágara, a estabilidade da queda estava diretamente ligada à longevidade de materiais industriais. Não era mais apenas uma questão de geologia, mas de engenharia de longo prazo. Com o avanço do século XXI, essa realidade começou a gerar inquietação entre especialistas.
Estruturas críticas ao redor do mundo, como barragens e pontes antigas, já demonstravam que materiais metálicos envelhecem de forma não linear. Pequenas falhas acumuladas podem levar a perdas abruptas de resistência. A pergunta deixou de ser se o aço falharia algum dia e passou a ser quando. E mais importante ainda, se esse momento poderia ser identificado antes que fosse tarde demais. As ferramentas tradicionais de análise começaram a mostrar seus limites. Gráficos, tabelas e comparações manuais não conseguiam extrair padrões claros de um volume crescente de dados. A complexidade do sistema ultrapassava a capacidade humana de interpretação direta. O Niágara havia se transformado em um paradoxo moderno. Um dos ambientes naturais mais estudados do planeta agora dependia de uma infraestrutura invisível, cujo estado real era parcialmente desconhecido. A segurança se baseava em probabilidades, não em certezas. Foi nesse cenário que uma nova abordagem começou a ganhar espaço. Uma forma diferente de observar dados antigos e novos ao mesmo tempo. Uma tecnologia capaz de lidar com milhões de variáveis, detectar padrões invisíveis e transformar décadas de medições dispersas em previsões coerentes. Não se tratava de substituir engenheiros ou geólogos, mas de ampliar a capacidade de enxergar além do óbvio. O aço havia comprado tempo. Agora, o tempo exigia uma resposta mais precisa. No próximo capítulo, entra em cena a tecnologia capaz de unir passado, presente e futuro, e transformar o Niágara em algo nunca antes visto. Um sistema previsto antes de falhar. Com o passar das décadas, o Niágara deixou de ser apenas um fenômeno natural observado a olho nu e passou a ser um sistema constantemente medido. Sensores foram incorporados de forma quase invisível à paisagem, escondidos dentro da rocha, presos ao aço, enterrados em pontos estratégicos da base e do paredão. Cada um deles coletava fragmentos de informação que, isoladamente, pareciam irrelevantes. Pressão da água, microvibrações, variações térmicas, deslocamentos milimétricos, infiltrações internas. Tudo era registrado, dia após dia, ano após ano. O resultado foi um acúmulo massivo de dados que nenhum ser humano conseguia interpretar por completo. O Niágara estava sendo monitorado como nunca antes, mas paradoxalmente continuava sendo compreendido apenas em partes. Durante muito tempo, a análise desses dados seguiu métodos tradicionais. Engenheiros comparavam leituras, estabeleciam médias, buscavam desvios evidentes. Esse sistema funcionava bem para detectar problemas imediatos, mas falhava diante de algo muito mais perigoso: mudanças lentas, graduais e não lineares. A natureza raramente avisa de forma clara. Ela acumula tensão em silêncio e, quando rompe, o faz de maneira abrupta. Era exatamente esse tipo de padrão que escapava às análises convencionais. Foi nesse contexto que uma nova abordagem começou a ser considerada. Não como uma solução milagrosa, mas como uma ferramenta complementar. A ideia era simples em teoria e complexa na prática. Permitir que algoritmos analisassem décadas de dados simultaneamente, buscando correlações que o cérebro humano não consegue perceber. Esse tipo de tecnologia já havia sido testado em outros cenários críticos. Grandes barragens antigas, redes elétricas complexas e até zonas sísmicas utilizavam modelos preditivos para estimar falhas antes que elas se tornassem visíveis. O Niágara, pela sua importância simbólica, econômica e ambiental, tornou-se um candidato natural. O primeiro desafio não foi prever o futuro, mas entender o passado. Grande parte dos dados históricos existia apenas em papel. Relatórios manuscritos, gráficos analógicos, mapas desenhados à mão e registros incompletos precisaram ser digitalizados, padronizados e corrigidos. Era um trabalho minucioso, quase arqueológico. Somente depois desse processo foi possível criar uma linha do tempo contínua do comportamento estrutural das cataratas americanas. Pela primeira vez, eventos aparentemente desconectados passaram a ser observados como partes de um mesmo sistema dinâmico. O modelo resultante não buscava descobrir segredos ocultos no sentido sensacionalista. Ele fazia algo muito mais perturbador. Mostrava tendências. Pequenas acelerações na corrosão do aço, interações sutis entre ciclos de congelamento e pressão hidráulica, padrões repetitivos de microdeslocamento em regiões específicas do paredão.
Esses sinais, quando analisados isoladamente, não indicavam perigo imediato, mas quando combinados, revelavam algo inquietante. O sistema não estava apenas envelhecendo, ele estava se aproximando de limiares críticos em pontos muito específicos. Um dos aspectos mais reveladores foi a análise do aço instalado em 1969. Embora protegido inicialmente, o modelo indicava que a corrosão não avançava de forma uniforme. Algumas âncoras apresentavam taxas de degradação significativamente maiores, influenciadas por microambientes internos da rocha, difíceis de detectar por métodos tradicionais. Esse tipo de informação não gerava manchetes, mas mudava completamente a forma de pensar a segurança do Niágara. O risco não era um colapso geral repentino, mas falhas localizadas capazes de desencadear eventos em cadeia. Outro ponto crítico envolvia o fluxo de água. O sistema mostrou que as variações diárias impostas pelo acordo de desvio de água criavam ciclos de estresse repetitivos em determinadas zonas do paredão. Não era a quantidade total de água o principal problema, mas a forma como ela variava ao longo do tempo. Esses picos e quedas constantes funcionavam como pequenos impactos repetidos, acumulando fadiga estrutural. Algo imperceptível a curto prazo, mas extremamente relevante em escalas de décadas. A grande mudança trazida por essa abordagem não foi a previsão de uma data exata para um colapso. Foi a transformação da incerteza em probabilidade mensurável. Pela primeira vez, decisões poderiam ser baseadas em cenários simulados, não apenas em reações a eventos passados. O Niágara passou a existir em duas dimensões simultâneas: a física, visível aos visitantes, e a digital, composta por modelos que evoluíam constantemente com novos dados. Um reflexo virtual que permitia testar hipóteses sem tocar na rocha real. Esse avanço, porém, trouxe um novo peso político e econômico. Quanto mais precisa a previsão, menor a margem para adiar decisões difíceis. Reforçar estruturas, substituir aço, alterar regimes de fluxo. Tudo isso envolve custos imensos e impactos diretos no turismo e na geração de energia. A tecnologia não criou o problema. Ela apenas tornou impossível ignorá-lo. No próximo capítulo, essa nova capacidade de prever o futuro coloca governos diante de uma escolha delicada: preservar o Niágara a qualquer custo ou aceitar os limites impostos pela própria intervenção humana. Ao longo de décadas, o Niágara deixou de ser apenas uma maravilha natural para se tornar um sistema cuidadosamente administrado. Essa transformação não ocorreu por acaso. Ela foi moldada por decisões políticas, interesses econômicos e acordos internacionais que redefiniram a relação entre a água, a rocha e a intervenção humana. No centro dessa estrutura está o Tratado de Desvio de Água firmado entre Estados Unidos e Canadá em 1950. Esse acordo estabeleceu regras precisas sobre quanto do rio poderia ser desviado para a geração de energia e quanto deveria permanecer fluindo sobre as cataratas para preservar sua aparência icônica. O objetivo era claro: equilibrar espetáculo e produtividade. Durante o dia, quando milhões de turistas visitam a região, o volume de água liberado mantém a imponência visual e sonora do Niágara. À noite, esse fluxo é reduzido de forma significativa, permitindo que grandes quantidades de água sejam canalizadas para usinas hidrelétricas. Esse ciclo se repete diariamente, ano após ano. O que poucos percebem é que essa alternância constante impõe um padrão artificial de estresse sobre a estrutura das cataratas. A rocha não evoluiu para lidar com variações tão frequentes e regulares. Cada aumento súbito de fluxo gera pressão adicional. Cada redução abrupta altera a distribuição de forças internas. Isoladamente, esses efeitos são pequenos. Coletivamente, eles criam um ambiente de fadiga contínua. A água não apenas esculpe a rocha, ela a testa repetidamente, explorando suas fraquezas microscópicas. Com o avanço das análises preditivas, ficou evidente que o problema não está no tratado em si, mas na forma rígida como ele é aplicado. O sistema foi desenhado para atender prioridades humanas imediatas, não para otimizar a longevidade geológica das cataratas. É nesse ponto que a tecnologia assume um papel estratégico. Modelos avançados permitem simular milhares de cenários alternativos de fluxo, ajustando horários,
volumes e transições de forma quase imperceptível ao público e com impacto mínimo na geração de energia. Essas simulações indicam que pequenas mudanças, distribuídas ao longo do tempo, poderiam reduzir picos de estresse em áreas críticas do paredão. Não se trata de desligar o Niágara novamente ou de sacrificar o turismo, mas de suavizar o impacto acumulativo de décadas de controle artificial. A proposta, no entanto, esbarra em uma realidade complexa. Qualquer alteração no regime de água envolve negociações bilaterais, interesses econômicos locais e compromissos energéticos de larga escala. O Niágara não pertence apenas à natureza, ele sustenta cidades, indústrias e redes elétricas inteiras. Além disso, há o fator simbólico. O Niágara é um ícone global. Mudanças, mesmo que imperceptíveis à maioria, são tratadas com extrema cautela. O medo não é apenas estrutural, mas também cultural. A tecnologia, ao fornecer previsões mais precisas, elimina uma antiga zona de conforto, a incerteza conveniente. Quando o risco é vago, decisões podem ser adiadas. Quando ele se torna mensurável, a omissão passa a ter peso político. Outro ponto crítico envolve o aço instalado em 1969. As análises indicam que, embora a rocha leve milhares de anos para sofrer colapsos significativos, os elementos metálicos possuem um horizonte muito mais curto. Se a corrosão atingir níveis críticos antes que reforços sejam aplicados, o colapso pode ocorrer de forma súbita. Essa assimetria temporal cria um dilema estratégico. Investir agora em reforços caros e disruptivos ou aceitar o risco calculado de falha futura. Ambas as opções têm custos elevados, financeiros e ambientais. A gestão moderna do Niágara se transformou em um exercício de equilíbrio extremo. Preservar a beleza, garantir energia, manter a segurança e respeitar limites naturais. Cada decisão desloca esse equilíbrio ligeiramente, exigindo ajustes constantes. O que emerge dessa realidade não é uma narrativa de catástrofe iminente, mas de responsabilidade acumulada. O Niágara não está prestes a desaparecer, mas também não é imutável. Ele responde lentamente a tudo o que lhe é imposto. A verdadeira questão não é se a tecnologia pode prever o futuro das cataratas, mas se haverá disposição para agir com base nessas previsões. Antecipar problemas exige coragem política e visão de longo prazo, algo raro em sistemas moldados por ciclos curtos de interesse. O Niágara permanece de pé, sustentado por rocha, aço e dados. Um monumento natural que agora depende da inteligência humana para continuar existindo na forma que o mundo conhece. No encerramento final, todas essas camadas se encontram: natureza, engenharia, economia e tecnologia, revelando por que o verdadeiro segredo do Niágara não está no fundo do rio, mas nas decisões que ainda não foram tomadas. O Niágara continua rugindo, imponente aos olhos do mundo, mas sua verdadeira história acontece longe das câmeras. Ela se desenrola em dados silenciosos, em aço envelhecendo sob a rocha, em decisões técnicas e políticas que definirão não apenas a paisagem, mas o legado deixado para as próximas gerações. Não existe um segredo escondido sob as águas, apenas a responsabilidade humana de compreender limites e agir antes que o tempo decida sozinho. O futuro das cataratas não será marcado por um colapso repentino, mas pelas escolhas feitas agora. E se você chegou até o final, não se esqueça de se inscrever no canal Segredos Ocultos.